Recording in progress. Beleza. Vamos que vamos. Então, Yael, cara, prazerzaço, tô querendo falar com você já faz um tempo, desde a primeira temporada aí do podcast, já estamos na terceira, né? Não, eu venho acompanhando, com o maior prazer meu. E... Honra, né? Tô honrada. Honra é minha, porra, ó você, cara. Você fez eu achar a minha noiva. Você ajudou a gente a conceber a sacolinha dos produtos da Atom. Tipo, não tem nem o que dizer. Só o primeiro já valeu, vai. Só o primeiro já valeu. Na verdade, o que valeu foi te conhecer, né? Obrigada. Você vê como é importante como é a questão da estética, da direção de arte. Nossa. Como é fundamental, né? As pessoas acham que é uma futilidade, né? Mas não é. É o que vende, amor. É o que vende. Em todos os sentidos, né? Nos melhores sentidos. Nos melhores sentidos. É que eu acho que também as pessoas elas colocam a venda também no jeito subjetivo, né? As pessoas não colocam do jeito objetivo, que assim, a venda não é vender em questão de dinheiro, mas é vender o seu posicionamento, vender a sua estratégia, vender sua intenção, vender seus ideais, né? Quer dizer, aí é que tá, né? Claro, então, é nesse sentido que é o melhor sentido, né? De vender uma vida melhor para as pessoas, né? Uma saúde, Exato. vender coisa boa, né? Exato. Legal. Olá, meu nome é Huck Janelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E eu tô aqui com ninguém mais, ninguém menos do que uma das companheiras, das guerreiras, da poderosa, que deve ter mais de 200 anos, que é uma Amazonas, da Mulher Maravilha. Deve ser a irmã mais nova da Mulher Maravilha. É negócio que é raiz. É raiz. A Yael Amazonas, ela é uma queridíssima, eu tenho um carinho gigantossauro por ela, até porque foi ela que foi o cupido para eu acertar o coração de uma menina aí, que agora já tô para casar, já, né? Já amarrou, tá? A Yael foi a responsável positivamente a tudo isso acontecer e começou com aquilo que ela trabalha melhor. Imagem, estética, posicionamento, que diz muito mais do que simplesmente uma linguagem visual. Uma linguagem é aquela linguagem que eu adoro falar, que é a linguagem não dita, não falada, não verbal. É que você sente o que representa o que tem. No livro lá que eu adoro, que é o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, é aquele sistema 1, né, que as pessoas nem pararam, mas já sentiram o que estão sentindo. Yael Amazonas uniu suas duas paixões, a moda e o cinema. Formada em comunicação social, pós-graduada em design têxtil pelo Senac São Paulo e mestranda em educação, história da cultura e arte pelo Mackenzie. Trabalha com produção de moda, styling e figurinos há mais de 2 décadas no Brasil e no exterior. Desenvolveu figurinos para cinema, TV, publicidade e teatro. Se dedica à educação e capacitação de jovens e adultos na periferia e nos grandes centros da cidade desde 2002. Integrou o corpo docente de escolas como Piscina Escola Livre, Escola São Paulo, Senac, Sesc, Instituto Criar de Cinema, MIS, entre outros. Atualmente ministra aulas no Instituto Europeu de Design e ED São Paulo. Eu tô aqui com a Yael. Yael, valeu por ter aceito esse desafio e vamos que vamos, gatona. Eu aqui agradeço, imagina, maior honra. Eu estou acompanhando um tempão e tô só esperando, né? Estava aqui esperando, falei, minha hora vai chegar. Tenho certeza que um dia minha hora vai chegar. Falei assim, não é possível que ele está namorando, está casado e eu não fui convidada. Filha da puta, né? Filha da puta. Eu agradeço muito. Não, eu só agradeço. Não, essa história... Pode contar como é que foi essa história? Pode, claro que pode. Foi pelo Tinder, tá, galera? Então, foi a história do Tinder, que a gente estava conversando de Tinder, não sei o quê. Ele falou, tô no Tinder, mas não tá rolando. Eu falei, porque deixa eu dar uma olhadinha nas tuas fotos do Tinder, vai. Só para, né, estamos aqui, a gente é amigo, a gente está um tempão junto aqui nesse rolê. Deixa eu dar uma olhada, vai. Aí eu olhei e falei, não, amor, vamos fazer o seguinte, apaga tudo isso, vamos criar uma coisa, vamos pensar numa outra história, um outro ângulo, né, uma outra, né, e você vê narrativa. Que funciona, né, uma outra narrativa, porque é isso, assim,
às vezes as pessoas elas têm uma certa, e isso eu sofro muito, sofro até hoje, assim, um certo preconceito quando a gente fala dessa questão da estética, da moda, da imagem, né? Acham que a gente, é futilidade, você faz o que na faculdade de moda? Pretinho básico 1, pretinho básico 2, compras no shopping 1, compras no shopping 2, né? E na verdade não é isso, né? A gente tem, a roupa é o final do caminho, né? Todo um processo, um estudo do ser humano, de comportamento e da sociedade e do zeitgeist, né? Mais que nada, Zeitgeist, né? pode escrever. Né, psicologia, antropologia, sociologia, mercadologia, são muitos estudos, né? Sem contar a parte efetivamente da moda em si, da roupa em si, de fazer uma roupa, né? Que é o que a gente veste o tempo inteiro, né? Que é o nosso cartão de visita, né? A gente sabe que é uma noiva porque ela está de noiva, Pode escrever. E tem todo um né? A valor gente sabe que é simbólico um padre pesado, porque ele né? está de padre. Então, quer dizer, Ah. não tem como a gente tentar dizer que não tem importância, né? Eu acho que, assim, é óbvio que em todos os âmbitos existe a futilidade, né? Não vou dizer que não, mas isso também não tem a ver com a moda, tem a ver com o ser Não. humano, É. enfim. Mas é de extrema importância, né? Fora, poxa, a quantidade de gente trabalhando nisso, a quantidade de famílias que são beneficiadas, né? A quantidade, como move a sociedade, move o A comércio. moda, eu acho que é um dos maiores mercados, né? O mercado que mais É o emprega no segundo mundo, né? maior, é o segundo maior. Qual que é o Agora a maior, gente você tem, sabe? acho que a parte de computador, Ah, tá. É por eletrônicos, causa do momento que tá vivendo, beleza. Mas na hora que é, tiver The é, Lord of Things, né? Quando tiver a internet das é, coisas, a é a roupa vai ser internet das computadorizada, coisas. então. Não, e assim, já me chamaram para fazer roupa de metaverso, roupa de jogo de videogame. Sim, é Eu acho top. o design to avatar que a gente fala. O novo modelo de É, negócio. Tem o B2B, o B2C e o D2A. É isso aí. é, Ó. mas é. E é muito legal, né? Porque eu estou no rolê já faz um tempão, né? Eu trabalho há 30 anos, né? Uhum. E um pouco mais, na verdade, mas a gente deixa para lá. E eu sempre. E é muito louco, porque eu comecei a trabalhar, não tinha nem internet. Não tinha internet, não tinha Pode escrever. celular, Pode escrever. né? Eu saía com um bolo de ficha telefônica, não era nem cartão telefônico. Pode E escrever. é muito legal da gente ver isso, toda essa mudança, né? Mas tem coisa que vai mudando e tem coisa que permanece igual, né? Eu trabalho com jovens de 18 anos há 20 anos. E são jovens de 18 anos, não Sempre. interessa eles estão conectados na internet ou não, não interessa qual é o CEP, tampouco, porque eu também trabalho com jovens da periferia e com jovens de classe alta, né? Eu estou nas duas pontas, assim. Sim. Eu estou no meio das duas pontas, e o que é grandioso para mim, assim, é uma fonte maravilhosa, assim, de conhecimento e de aprendizagem, né, que é o que é o mais legal, né, a gente vai para a área acadêmica, não é nem para ensinar, é para aprender. As duas coisas, né, cara? A gente entende aí o valor do mestre, né? De fato, né? Que é o cara que tá. É aquela história, né? Não interessa a época, mas você entende. Quando você entende o espírito do tempo, que você falou bem, quando você entende toda essa estrutura, é muito mais fácil você ver que, na verdade, no fundo, o que está mudando são as mídias ou os meios, mas não a essência, né? Sim, exatamente isso, assim, como que, e é muito legal porque a gente, sendo professor, né, sendo educador, e se propondo a estar à frente, né, de toda uma geração, né, Uhum. é uma responsabilidade enorme, né, eu tomo isso muito sério, né, eu falo brincando, mas, assim, a gente estuda o tempo inteiro, O a tempo gente inteiro. mais é muito doido. Até às vezes o aluno fala assim: ai, Pro, tem muita coisa para fazer. Eu falei: amor, você não tem ideia do que é muita coisa para fazer. Porque, assim, além de cada trabalho individual, de cada aluno, tem tudo que está acontecendo no mundo. E hoje, assim, se eu não sei o que está acontecendo na Nova Zelândia, eu não sou mais ninguém.
né? Porque como assim você não sabe, né? Do que está acontecendo no Fashion Week de Dubai, sabe assim? Tem que saber, né? A gente também. E é legal, porque é isso, assim, né? Você vai entendendo A todos movimentação, né? É mais legal. É mais do que o estilo, né? Você vai entendendo o momento histórico, né? Você vai fazendo umas conexões muito loucas, né? Isso que eu acho mais legal da história. É muito legal, é muito legal. Tanto que eu fui fazer o mestrado, e o mestrado era muito esse o meu desejo, assim, né? De falar sobre o processo de criação, independentemente do CEP, né? De falar sobre o processo de criação a partir da memória afetiva, Perfeito. a partir das suas referências, né? De como que você pode ter acesso, né? Como que as pessoas, elas efetivamente têm acesso às mesmas coisas, de uma certa maneira, né? Guardadas as devidas proporções, mas você tem acesso à internet. Né? O que virou você prosumidor, lá, né? Eu costumo colocar bastante, virou prosumidor, consumidor e produtor de bens de consumo. Ou seja, agora, eu até acho, é legal isso aí que você fala, porque eu sempre bato na tecla que eu acho que agora a gente está naquele momento que todo mundo sempre desejou, né? Agora você tem um poderzinho na mão para você mudar, e a gente vê que muda, né? O Sonic é a história mais clássica, agora vai virar clássica do que aconteceu, o release de Snyder Cut e várias outras coisas falando dentro do cinema, né? E as pessoas estão mudando, só que eu acho que as pessoas não estão entendendo o poder que tem, porque daí começa a cancelar coisas que não fazem sentido, a falar coisas que não têm muito valor, né? Aí fica muito mundo do achismo, acho que ainda está se regulando, né? Eu percebo essa autorregulação ainda, né? Eu acho que não sei se é autorregulação só. Tá. Eu acho que tem a ver também com. É isso que eu estava falando, assim, com a questão das nossas referências, né? Então, quando eu me propus a ir para a periferia, para poder também dividir o que eu sei, aprender o que eu não sei, que também acho que é o mais aprendi do que eu ensinei, mas enfim, tem muito isso, assim, você tem internet na tua frente, mas não quer dizer que você tenha informação. Perfeito. Né? Se você não tem muito, o que eu vou procurar aqui? De que maneira? Qual o caminho? E o que a gente vê mais, assim, 90% é lixo, né? Sim. É muito, e você se distrai com lixo, é o que mais se distrai é lixo. Que é legal também, entenda bem, né? Não é que, eu sou a careta, você tem que ficar lendo Nietzsche. Não é isso, mas né? Não é isso só, né? Mas, obviamente, que a gente tem uns embasamentos teóricos é legal, para você também entender e poder assimilar, né? Acho que a capacidade de assimilar, de digerir, como que você, antropofagia mesmo, né? De que maneira que você vai colocar para fora isso, né? Então, poxa, eu vejo uns trabalhos lindos, maravilhosos que acontecem na periferia, e essa história que a gente fala de upcycling, de reciclar, né? Gente, não é por nada. Não, mas, é que nem. É legal você colocar aí a mesma coisa, né? Que a Adidas começou a fazer a fama tal, e que é legal, tá? Eu adoro o que a Adidas faz. Mas olha, o lixo vale ouro. Fala, cara, pergunta pro catador de lixo que desde a década de 80 o cara já descobriu que vale ouro, tá ligado? Que o lixo pode ser vendido, tá ligado? Total. Assim, de falar assim, você precisa usar o alimento de uma forma integral. Quem que joga fora a casca de banana? Né? Sabe assim, né? Tipo, descobri que dá para fazer suco de abacaxi com a casca. Tá. Legal. Beleza. Sei, Olha, agora que tá vindo na moda pesada, que deve ter sido um retorno para você, deve estar sendo orgasmático, né? Quando fala a cultura agora da moda da vegana, né? Que é muito legal, muito bonito. Falar, sabia que tem uns tingimentos com frutas e que eu não sei o que lá? Falar, sério? Mesmo? Olha, cara, os índios não sabiam disso, sabia? É louco, né? Porque a gente não. Isso que eu tô falando, assim, a gente tem todas as coisas na mão, mas às vezes a gente não tem uma capacidade de observação e de assimilação. Então a gente não sabe para qual caminho ir. Né? Então, quando eu falo para você, poxa, eu trabalho com processo criativo, e você vai para uma favela, eu estou falando favela mesmo, na periferia é favela, é uma aula de criatividade, de como as coisas elas podem acontecer de uma maneira que
que é orgânica e que funciona e que é com o que tem e com a música rolando e vão em frente, né? Isso é muito bacana, é muito legal. É óbvio que eu trabalho com jovens da classe A, que também são incríveis, Uhum. né? Eu acho, na verdade, jovem incrível. Sim, sim. Foi a melhor época da minha vida, essa idade, e eu tô nela. Eu continuo nela através deles, né? Sim, sim. Porque é muito legal, é muita descoberta, uma descoberta do que você é. Na verdade, meu trabalho é muito isso, assim, de fazer com que eles descubram o que eles são, apesar das informações que eles recebem de casa e da escola e de tudo mais, mas deles sozinhos se descobrirem nisso, né? Entender qual que é o caminho dentro do design para eles, né? Porque eu não sei, de repente, assim, teve aluna minha que foi fazer roupa bondage. Bondade, tá. Para ser masoquista, né? Aham, Roupa para aham, BDSM. aham. E ela estava super assim, ai, mas eu gosto, mas eu acho legal. Eu falei, amor, que lindo, vamos em Meu, frente. cara, Que ótimo. você ia adorar. Teve um aluno meu no Senac, no primeiro semestre, tinha acabado de entrar tal, e eu dou aula de design, e tem um momento que a gente tem que expandir a criatividade, né? Tipo, quebrar os Aham, mindsets. Eu lembrei dele que você ia amar. Ele me apresentou aquele termo fur, aham, sabe? Que é se vestir de animal. E ele veio com toda a aham. vergonha, falar, pô, eu queria tal. Daí eu estimulei ele, cara, o trabalho TCC agora dele tá sendo em cima disso. Ele fez todo um trabalho lá no começo e foi, assim, fantástico quando essa questão, né, da moda como uma representatividade, como, na verdade, uma comunicação muito mais forte, né, do que simplesmente Muito. para. Você fazer tipo uma moda manifesto, sabe? De você Puta, animal. pensar na moda como uma maneira de integrar a sociedade, né? Numa maneira de integrar a natureza, numa maneira. Então, cada um tem um caminho, e é legal a Sim, gente conseguir, eles conseguirem perceber, né? sim. Que a gente já, na hora que a gente vê, né? Quem que é quem, né? Vê. Os velhos do rolê. A gente É. já percebe, né? Tem uma É que a gente também apurou nossa Porra, sensibilidade meu, para isso, né? você tá falando 30 anos, eu trabalho há 22 já na área. É óbvio que a gente sabe, putz, meu, tem coisa É, ali, né? No mínimo tem coisa é, ali. É bem assim. coisa ali, total. Tem gente que a gente dá mais atenção porque sabe que tem gente que a gente fala, bom, então tá, beleza, E te uma dou coisa que você presente. colocou muito Te dou bem, presente. não, é uma coisa que você colocou muito bem, eu dou aula, né? Dei aula o pessoal mais de periferia mesmo, eu peguei o pessoal da São Judas, que agora eu parei de dar aula lá tal, mas e o pessoal da FAP, que seria o outro extremo. Cara, e Aham. é muito legal porque o anseio, o desejo, o que tem na mente, as angústias são exatamente iguais, só muda tipo a forma. Um vai reclamar porque não tem muito dinheiro, outro vai reclamar porque tem muita pressão sobre outro aspecto, né? E Um assim, vai mas é igual a para pressão. Aspen, vai para Aspen para relaxar, o outro vai tomar uma cervejinha no boteco, mas é a mesma Cara, e é o história. mesmo significado, é o mesmo símbolo. Exato, É muito exato. louco isso. Tem uma coisa É. de periferia que você falou, tem aquela coisa da cidade, da economia Donut, né? A economia Donut. Aham, E tem a aham. questão de, tem muitas pessoas, principalmente quem trabalha muito com comunidade, que nem você trabalha, comunidade, favela tal, fala muito o quanto é rico, e eu vi muita descrição, né? Não é descrição, é descrição de quanto as comunidades foram muito mais eficientes e efetivas no próprio combate à Covid, por exemplo, de todos se Sim. ajudarem. E se a cidade tivesse o mesmo tipo de organismo, ela seria um pouco mais amigável, que não é nada mais, nada menos do que os movimentos insurgentes estão tentando fazer, né? Então, essa coisa é muito rico, né? Não, é maravilhoso, né? E é isso, assim, tá todo mundo ali num barco, né? Tipo, não pode deixar afundar, então vamos todo mundo remar junto, é bem isso, assim. É óbvio que também não vamos, não dá para Glorificar. né? Porque assim, tem de tudo, né? Sim, Tem de sim, tudo em todo lugar, que sim, acho que a gente falou isso logo no começo da conversa, que a questão é o ser humano, sim. né? Então, assim, é óbvio que tem a galera que é mais fútil, tem a galera que é mais violenta, tem a galera que é egoísta, mas assim, de uma maneira geral, é uma comunidade, né? Não é à toa que eles se dão esse nome, né? De Sim, comunidade, né? sim. Que é isso, assim. Eu acho que não sei também se foi a história do Covid, que também as pessoas ficaram um pouco mais preocupadas com o outro. Por exemplo, eu vejo hoje tinha uma menina que eu fui atender na escola, na faculdade, e ela IED, de né? No máscara, IED, no IED. né?
É. No IED, aí ela estava de máscara. Eu falei assim: olha, amor, eu já tomei todas as vacinas, a janela está aberta, pode tirar a máscara, tô só eu e você. Ela falou assim: não, mas eu venho de transporte público, então eu Sim. prefiro não tirar a máscara, não é Eu por pego mim, bastante é por aluno assim você. também. É. Poxa, sabe? Fofo, né, cara? Uma preocupação com o outro. Meu, é uma preocupação com o outro, que é bacana. E o trabalho dela é totalmente manual, o trabalho dela é totalmente amor. Sabe? Ela é assim, você entende? Então o trabalho dela vai ser assim, o público que ela vai atender vai ser assim, né? Ela vai fazer o tingimento natural, ela está fazendo tudo com a mão, né? Ela não está fazendo nada à máquina. Né? Porque agora a gente tem lá o corte laser, então tá todo mundo cortando a laser, E, tudo. cara, graças a Deus. Né? Uma calça tem corte a laser. Eu falei, não, mano, mas você consegue cortar com a tesoura uma calça? Não, 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 não. É E ela engraçado, não. nossa, é engraçado você falar isso, porque no design, né, na moda, isso daí, o corte a laser ele vem para ajudar tal, e daí acontece isso. E a mão, ali na hora de fazer uma mulagem, na hora de testar, não tem nada que substitui. No design tem um negócio que é a impressão 3D. O cara, vou imprimir 3D. Eu falei, para quê? Você tem a corte a laser que faz em 5 minutos, você vai demorar 1 hora, 5 horas para fazer a mesma coisa, que vai ficar pior. Tipo, é uma mania Mas de é um tipo. gadget, né? Mas é porque quer fazer, porque acha que Não, isso porque é acho que é status alta de tecnologia, produto. né? E daí eu falo, cara, a Então. impressão 3D surgiu em 76, bicho. Isso aí é mais velho que dá para trás, sabe? É Porra, muito, o laser é não, mais high-tech. É muito mas ao doido. mesmo tempo também você fala, lógico, vai lá, é E isso aí. testa. Tem Sim, tem que sim, testar, sim. né? Ah, Sim. tá tudo certo, vamos em frente, né? Eu acho é meio nossa função, assim, de falar, ó, não precisa, mas vai. Não precisa, mas vai. Vai lá, vai ser feliz, Até entendeu? para Você ganhar volta. tempo de Daqui a pouco você experiência, ganhar volta. tempo, ganhar É. quilometragem, né? Isso aí é importante pra caramba. Sabe uma coisa que eu ia Fala, te amor. provocar? Queria saber. Não vou provocar tanto, mas é mais. Queria saber, depois eu vou. Vamos para as partes. Olha que eu sei que você mora, hein? Me Ou não. provoca muito. Coco Chanel ou Alexandre McQueen? Alexander McQueen. Ai, gente, aí é difícil, hein? Mas com relação ao quê? O que você acha? Tipo, é o que você acha. Ética? É o que você Ai, acha. Coco Chanel ou Alexander eu tenho que McQueen? Eu botei porque escolher? eu sei que é treta, depende. Vou falar sobre o meu É. ponto de vista para te ajudar. Depende da época. Cada um foi inovador no seu momento e radicalizou profundamente. Não, mas eu acho que foram. Nossa, é tão diferente. Assim, como mulher, Uhum, Chanel. faz Por ser sentido. mulher e por tudo que aconteceu, por tudo Uhum, que ela fez, e não preciso dar aula aqui, mas eu acho que ela tem uma importância muito grande, apesar dela ter sido simpatizante dos nazistas, uhum. a gente deixa isso de lado, sendo judia, né? Mas, assim, como mulher, é, também ela sobreviveu, né? Ela teve, também todo mundo teve que sobreviver, não dá para a gente ficar julgando agora Sim, sim. esse momento, né? Eu não sei o que eu faria, né? O que eu teria feito, mas eu não sei. Eu acho que os dois, assim, dentro da maneira de expressar um desejo interno, uma angústia interna, eu acho que os dois são iguais, assim, nesse Sim, sentido sim. de uma Queen com as suas angústias e medos, depressões e tudo mais. Eu acho que ele conseguiu sobreviver até onde ele conseguiu, né? Até onde ele não, até ele ter tirado a sua própria vida, né? Mas ele Aham. conseguiu através dessa arte, né? Que é uma coisa, eu acho o trabalho dele, eu tenho acho que uns 5 livros dele aqui, inclusive deve estar até aqui, porque eu amo, eu acho ele maravilhoso, assim. Mas a importância na moda, quando a gente fala o que é moda, é Chanel. Chanel? Eu acho que sim. Acho que se falasse, sei lá, Charles Worth ou Chanel, aí eu Tá, falaria Chanel, certeza. tá, Apesar tá. dele também ter o que libertou o espartilho, né? Então, assim, de Aham. pensar na mulher funcional, né? Na mulher enquanto mulher, não como um objeto de ostentação masculina, né? Sim, sim. Porque era isso que a gente era, né? Sim, Assim, sim. se a gente tem um vestido, nosso vestido é lindo, o marido é rico, entendeu? É meio Aham. isso, né? Então, e ela não, ela tinha essa questão. E o McQueen, ele traz a dramaticidade para a moda, a tecnologia, né? A teatralidade, né? Então, eu acho que é meio que nessa pegada, assim.
Mas, de novo, não dá, desculpa, Chanel. Na Chanel, eu acho uma coisa assim, quando eu vejo rompimento de paradigmas, rompimento de É, momento e discussão, né, assim, sobre o papel da é. mulher, o papel social também, acho que talvez foi a primeira que jogou o sutiã na fogueira, né? Exato. Ela era uma sufragista, né? Então, assim, de estar o cabelo curto, de usar calça, de Pode fumar crer. em público, saca? De fazer o que ela está a fim de fazer, entendeu? Imagina a gente estar falando disso numa década de 1920, 1930, Cara, é insano, 1940. né? Mesmo se a gente conseguisse deslocar, a gente não consegue entender a grandiosidade de tudo isso, né? Cara, olha, e quer ver Muito cara, forte. é Sim. tão forte, né, que assim, a mulher ela só começou a ter importância de um nível mundial, sei lá, enxergando desse jeito, né? Importância assim, de não ser tratada como objeto, e tal. Tem duas coisas que são curiosas, né? Ninguém lembra também das crianças, mas há muito pouco tempo atrás, menos de 50 anos atrás, criança não tinha a questão de se divertir. Não tinha questão de brinquedo, não era. Era um adulto menor que ia te dar trabalho, ia te encher o saco até ele virar um adulto e poder realmente prestar para alguma coisa. E, tipo, não é zoeira isso. Quando eu vou ler história do brinquedo, que são coisas que eu gosto, cara, você vê que as crianças, tipo, não é que não tinha brinquedo para criança porque, não pensar. Não, é porque criança não era nada. Tipo, Até entendeu? estava procurando aqui, que eu arrumei aqui a estante, só que eu arrumei que nem o nariz, né? Porque eu não estou achando agora. Ali, tá ali. Não, porque é um livro que chama A História da Juventude. É Legal. muito legal, porque ele vai explicar que, como a gente trabalha com a juventude também é um termo super novo, né? É Porque verdade. a gente fazia o quê? A gente cresce como criança que enche o saco, que dá um trabalho, né? E que não serve para nada, Isso. passar a servir para alguma coisa, que é casar ou ir para o exército e trabalhar. American Way of Life. E aí, de repente, você começa a entender, tipo, pera lá, existe um meio termo aí, né? O que está acontecendo, né? Tudo bem que foi por uma questão mais comercial do que qualquer outra coisa, mas a gente se beneficia. Mas aí é que tá, né? Eu tenho minhas dúvidas, não sei, eu tô no momento de vida, eu posso mudar amanhã, né? Mas tô no momento de vida que eu acho que, por mais que a sociedade tente, que a sociedade não, que a indústria, a cultura tente, aliás, a indústria tente engendrar algumas coisas, quem acaba equalizando é a cultura e são as pessoas, porque pode ser aceito aquela história que dentro da moda eu aprendi que é a onda que acontece no momento e depois a moda que é muito maior, né? É isso, né? Uhum. Eu acho que vem a onda e depois vai ficando resquícios que vão transformando a sociedade. Então, ainda acho que, de certa forma, por mais que a indústria tente bater ou tentava bater, que agora está bem mais difícil com a internet, tentar bater, é isso aqui que está certo, né? A questão do consumo de massa, que realmente, depois que eu fui ler, eu percebi que nenhum de nós passou pela cultura do consumo de massa, que é assim, consumir em massa esse vestido é rodado, né? Década de 50, por exemplo, todas vocês têm que vestir vestido rodado. Se não vestiu, você está Pior. fora do jogo. Né? A gente não pegou isso, né? Começou a ter essas transformações para os É. fanzines, alguma coisa na década de É que a 70. gente, a gente tem de uma outra maneira, porque, por exemplo, essa história do vestido da saia rodada que você falou, curiosamente, é um lançamento do Dior, né? E ele Verdade. lançou logo após a Segunda Guerra. O que aconteceu? Né? Sempre é a indústria química e que vai gerar tudo, né? A gente aqui agora remédio que a gente precisa tomar, vacina que a gente precisa tomar, desde a cor que vai ser a nova tendência que vão ser estampados os tecidos, né? E aí, Dior era essa história. Ele fez uma parceria com uma indústria, uma tecelagem, desculpa, com uma indústria têxtil, e que falou: ó, a gente não vendeu nada, guerra, a gente agora acabou guerra, vamos vender. Então, põe muito tecido na roupa. Põe muito tecido na roupa que a gente precisa recuperar o tempo perdido aí, né? Que a gente só estava fazendo roupa para, né, existia aquela coisa do cupom, né? Que você só podia comprar tantos metros de tecido, Ah, então é? era. Essa eu não É, conheço. Não conheço, né? durante a guerra você tinha Limitação de como compra, isso. limitação de compra de tudo, inclusive de É tecidos. Por verdade. isso que a moda durante a guerra era uma moda bem enxuta, né? As roupas eram muito enxutas, Verdade. né? E é por causa disso, porque não tinha tecido mesmo, né?
Então, você não... Quer dizer, a moda durante a guerra é um horror falar isso, né? Mas a vestimenta mesmo, né? Não era nem a moda, porque nem dava para falar, né? Dessa Então, maneira, mas mas moda é engraçado, cada um fala uma coisa do que é especificamente moda. Eu gosto muito quando fala que moda todo mundo tem, na verdade é um estilo, é uma forma de se representar, de se mostrar de maneira diferente. Então, isso que é moda, não necessariamente uma alta costura ou não. O que é moda para Yael? não, quando eu estava falando essa coisa da moda durante a guerra, porque assim, não tinha como você ter um processo de criação de uma coisa nova, Tá, comercial, tá. entende? Nesse sentido que eu quis dizer, né? Eu acho que, claro, a moda está na gente, né? Eu vejo, sei lá, minha sobrinha, a minha irmã coloca as roupinhas dela no lugar baixo, umas gavetinhas baixas, e ela sozinha se veste, ela tem 3 anos, né? E ela combina uma coisa com a outra perfeitamente. A de 7, então, não vou nem dizer, ela é um luxo, menina. É o meu xodó. Mas é isso, eu acho que está na gente, nessa questão de você se sentir bem com a roupa, dela ser confortável, dela ter uma cor que te agrada, que consequentemente vai ser uma cor que vai te representar, né? Ela ter um formato. Eu acho que essa busca de você se expressar, de você falar quem é você, né? De você ser seu próprio outdoor, isso está na gente mesmo, não tem nem o que dizer, assim, né? Quando você fala, você vê uma pessoa que ela é trans, por exemplo, Uhum, uhum. o que é a vestimenta que vai determinar. Sim, Para a gente que está olhando, obviamente, não sim, estou sim, dizendo sim. nessa questão, mas para a gente que está olhando, assim, eu olho para você, eu vejo você um homem. Uhum, Não porque você tem barba, né, mas por sim. todo o conjunto da obra, né? Uhum. Então, isso tudo é moda. Eu acho que é a maneira que você se expressa. Mas eu estava falando nessa questão do comércio mesmo, Perfeito. sabe? Tipo, você tem uma loja onde você vai fazer uma vitrine linda para chamar a atenção do teu público para consumir isso, sendo que está explodindo bomba ali atrás, as pessoas estão sendo estupradas ali na esquina. Não é bem assim, né? Uhum, uhum. Mas era no sentido de você se abrigar, porque está frio, né? De você, que é a grande base da vestimenta, né? Que são Sim. 3, né? Ou é proteção, ou é status, ou é religião, Ah, né? é? Então, Um dos três? Que é, doido. são 3, né? Ou é proteção, por exemplo, eu estou de casaco porque eu Perfeito, estou com frio. perfeito, Ou é status, meu casaco é perfeito. de, sei lá, porque eu sou rica, que não Pashmina, é o pashmina não, caso. pashmina de... Sei lá, entendeu? E eu me visto porque a minha religião não me permite estar com o colo para É fora, por verdade, exemplo. não, da religião que mais me espantou. Eu falei, nossa, a religião é tão determinante assim, Super nesse nível. determinante. Imagina, agora Que existe quer louco. dizer, agora não, mas já desde sempre tem uma moda que chama moda modesta, Não que conheço. é feita para. Tem a moda evangélica, tem a moda modesta, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Tá. Por exemplo, eu sou judia, né? Então, Uhum, uhum. as religiosas, elas não têm vários códigos de vestimenta. Vários códigos de vestimenta. Então, por exemplo, se eu tenho um vestido lindo, maravilhoso que eu quero usar, mas ele tem um decote, eu tenho que colocar uma camiseta Uhum. por baixo para eu poder consumir um Dior, por exemplo. Né? Então, Tá. agora as estilistas estão fazendo grandes vestidos e roupas e tudo mais para eventos religiosos, onde você Que não tem legal. problema de ter que adaptar essa roupa à sua crença. Então, é isso, assim, você não pode mostrar teu corpo, as mulheres, elas Sim, são sim. a porta do diabo, né? Aham. Então, o cabelo é sensual, a perna é sensual, tudo é sensual, porque sensual tá no teu olhar, né? Mas tudo Sim, bem, né? sim, sim, A sim, gente, a gente simplesmente é. sim, O sim, sensual está no teu olhar, né? Mas sim. vamos em frente. Vamos lá. Também não vou discutir isso, porque depois eu sou execrada da família. Não, não, é papai execrado, pelo amor de Deus, a gente tá falando sobre questão de Lógico, cultura, lógico. Mas é isso. E aí, olhar, né? mas é aquilo que eu estava falando, por exemplo, do status, né? O status, quando eu falei antes, quando a Chanel, né? Quando ela liberta essa mulher dela ser esse objeto, né? Todas as roupas femininas, elas foram sempre projetadas e desenhadas para
ostentação. Sim. Só, né? Não é se você está confortável, porque nunca foi confortável. Não, cara, o espartilho é a coisa mais agressiva, é quase um instrumento de tortura, cara, pelo amor de Deus. É um instrumento de tortura, é um instrumento de tortura. A gente tem imagens de virilhas, porque o espartilho tem uma época que chama a curva S, né? A linha S, que é aquela que fica com a bunda empinada assim. Sei. E é um espartilho que ele empurra a virilha para baixo e aí faz com que você tenha que empinar a bunda, senão você não dá. E eles eram feitos de metal, né? Então, é quase assim, laranja mecânica, né? Que o cara bota a agulhinha, você não pode exato. fechar o olho. Exato, e fica vendo filme. É bem isso, assim. E tanto que eram feitos de bordado a ouro, com pedras preciosas. Então, assim, deu ruim pro marido, ele pega o vestido, queima, pega o que sobrou e foge, né? Era bem isso, né? Então, a roupa é um commodity mesmo, né? Continua sendo, né? Sim, sim. Mas é o o símbolo tênis, de pô, o status, tênis, né? olha o que o tênis virou, pelo amor de Deus. É muito louco, né? Muito louco. É muito louco. Nossa, ainda teve essa discussão quando aparece a Supreme, que é uma marca Sim. que eles comercializam, sei lá, esponja de lavar louça. Mas está escrito Supreme, a galera paga $1 milhão, né? Assim, é meio que... A galera tem uma curva aí que a galera derrapa, né? Que é isso, assim, não entende qual que é a história, né? Quer dizer, quando você fala Alexandra McQueen, tem uma história, tem um conceito, tem todo um background aí, né? Que não é o pura e próprio, para simplesmente... gente falar de uma coisa que também aprecio tanto quanto, assim, acho que ele tem um valor importante, é o Ercovitch, né, no Brasil. Sim, maravilhoso. Quando ele traz o lixo para o luxo, mistura, faz uma mescla. Quando eu li a história dele e vi, eu falei, caramba, como a mídia destrói, né? E o cara, eu acabei trabalhando depois com ele, né? A gente fez um projeto junto aí, pelo IED mesmo, né? Para o pessoal de moda. E, cara, conheci a marca, falei, caramba, o cara é muito, tipo, revolucionário, né? Ele é. Bom, eu lembro do desfile dele na Santa Marcelina, como fala, TCC, 93, né? Que é quando ele faz, né? 92, 93. De látex, né? As roupas de látex. Sim, que traz esse fetiche junto com... Puta, é muito louco. E assim, e o que é legal que é isso que eu estava dizendo, assim, por exemplo, o McQueen era um cara, assim como o Herskovitch também, que entendem do que estão fazendo, eles Sim. sabem fazer, Sim. entendeu? Então, assim, se ele sabe cortar uma roupa, ele sabe fazer a modelagem, ele sabe costurar, ele sabe bordar, ele entende do mercado, ele entende de imagem, então, assim, é um 360, sabe? É diferente de você só ter uma coisa que vai ser comercial e só ter uma peça que vai fazer sentido porque ela custa $1 milhão, então ela vai virar um símbolo do consumo, né? Uhum. Então, assim, se eu tenho essa peça, quer dizer que eu sou legal. Não, você não é legal, independentemente de qualquer coisa que será você que será que tá na hora da gente virar o bidê de novo, hein? Tá na hora. Tá na hora isso não é um cachimbo, meu amor. Isso não é um cachimbo, exatamente. Não é um cachimbo. É meio isso, assim. E eu acho que sim, e a gente conversa muito sobre isso, assim, né? Dessa ressignificação, desse deslocamento, né? De relocar, né? O que está acontecendo. Eu acho que a questão do aquecimento global traz muito isso mesmo, sabe? Da gente começar a repensar, você precisa de tanta coisa, né? Vamos entender que, eu não sei, as meninas estão fazendo agora, lá terminando o semestre, e elas falam assim, poxa, mas demora tanto para fazer uma calça, demora tanto para pensar numa coisa, né? Eu falei, então, é esse que é o tempo das coisas. Isso, que é o slow, né? O slow fashion. É o tempo das coisas, né? Elas são assim, não adianta você querer fazer só porque você tem uma air fryer. E aí eu vou te perguntar um negócio, porque poucas pessoas sabem me responder de uma maneira um pouco mais objetiva. ácida, e eu espero que você me responda de uma maneira ácida. Até hoje, ninguém me convenceu do porquê que fazem essa merda, eu acho uma merda, da questão coleção outono, inverno, verão, primavera. Eu não entra na minha cabeça. Assim, comercialmente entra, você entende? Comercialmente eu não estou discutindo. A Chanel, mas inclusive, precisa. começou com isso. Foi a Chanel.
Porque o que acontece, né? Você tem comercialmente, obviamente, né? Você vai lançando coleções, sei lá, marcas como a Shein lançam Sim. toda semana, todo dia uma coleção nova. Mas começa com você tem roupas que você usa na cidade durante para o trabalho e para o dia a dia, e tem as roupas que você vai usar nas férias. Uhum. Então começa meio que essa história, assim, tipo, então você precisa de uma roupa para as férias, para um balneário, para Côte d'Azur, por exemplo. Então você vai Perfeito. passar as férias em Côte d'Azur, mas você não vai usar as mesmas roupas que você usa aqui. Então eu vou Então, fazer uma coleção especial para as férias. até aí tudo bem. A Aí questão, tudo bem. até aí eu entendo perfeitamente. A minha questão é, mas inverno não vai ter todo ano? Tipo, você não pode fazer uma coleção um pouquinho mais inteligente do que uma coleção simplesmente esse ano é 2021, o próximo 2022, tem que fazer uma coleção inverno para 2021, uma coleção inverno para 2022, mas por que a de 2021 não pode voltar? Mas o que é inverno se não em cada lugar do planeta tem um inverno? Então, por que tem que ter? Estou falando sobre o fast fashion mesmo. Será que isso não... Porque daí você vê que usa muita roupa, tem algumas marcas, eu não vou dizer o nome aqui, que queimam seus casacos após, né? Tem até um filme falando sobre o diabo que veste isso, né? Que queima seus casacos da coleção para falar, não, olha, é meu casaco, não comprou? Eu vou queimar porque eu não vou botar em brechó, não vou colocar em liquidação, não é nem brechó, é em liquidação. Tem até discussão que o brechó começou a perder o próprio significado de brechó, né? Tá discutindo com uma estilista aí, uma influencer que trabalha com isso, trabalha com moda, tal, que é a Michelle Harui, talvez você até conheça, ela falando justamente isso, sabe? Começou a ficar muito elitizado a própria questão do consumo dos brechós, que eram para consumir uma coisa que era antiga, mas agora está tendo o mesmo sentido, a mesma dinâmica de igual comprar uma roupa numa loja. É essa discussão, entendeu? São duas, né, na Então, verdade. Essa necessidade, né, e aí eu acho que tem muito a ver também com o Zeitgeist, né, perfeito. de que cada ano a gente tem pessoas novas, com sensações novas, criando para outras pessoas novas, né? Óbvio que a gente tem os grandes clássicos, por exemplo, esse casaco que eu estou usando, ele tem 60 anos, mais Que ou irado. menos. Uhum. Então, e ele tá aqui, tá novo, tá ótimo, tá tudo certo. E o vestido que eu tô tem 3 meses. O vestido que eu tô tem 3 meses, né? Mas é isso, assim, tem muito a ver com. E, de novo, tem a história da indústria química, que vai dizer para você qual que é a cor que vai acontecer, a indústria têxtil, que trouxe um tecido novo, que tem uma química nova, designers novos, que tem coisas novas para te dizer, tem toda essa em lugares diferentes, né? Então, quer dizer, o inverno do Brasil, que praticamente não existe, né? A gente tem uma semana de inverno por ano, é completamente diferente do inverno da Europa, né? Do inverno, enfim, né? Onde eles realmente pensam, a vida deles gira em torno do que é o inverno, né? De como que eles vão fazer durante o inverno, né? Então, de repente, são roupas que têm uma outra utilidade, né? Para a gente é uma outra história, mas é bem isso, né? Então, a primeira resposta da primeira pergunta eu acho que é isso, assim, a gente tem esse zeitgeist, esse espírito desse tempo. Você me pergunta, precisa ser todo ano? Não precisa ser todo ano, poderia ser, sei lá, a cada tanto, né? Sei lá, ter um ciclo diferente, porém a gente tem aí uma população crescendo, né? E aparecendo de uma maneira bastante grande, né? Bastante forte. Sim. E que precisam se expressar também, entendeu? E tem essa necessidade de se expressar e estão aprendendo isso e querem estar no mercado, né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, com relação aos brechós, eu acho que a gente tinha isso falando de história, né? Essa coisa que a plebe olha para a nobreza, né, e quer copiar.
Perfeito. Então, até o momento que a nobreza olha para a plebe e quer copiar, né? Até uma hora que vai que isso até a hora que troca. Sim, Quando a sim, gente sim. fala né? Hoje é super ao contrário, né? A gente super ao contrário não, mas isso é um vai e vem louco, né? O estudo Não, vai até para descrever isso aqui que você estava vendo, como a gente faz muita pesquisa de mercado, pesquisa de campo, é muito engraçado que o que há 20 anos atrás, quando meus pais eram um desejo, a casa vai aumentando de tamanho, a quantidade de carros vai aumentando na garagem, e isso era status, a gente está começando a ver que a quantidade de menos carro é status, onde está localizado seu apartamento é status, o tamanho dele é que representa status, enquanto a classe que estava almejando isso, crescendo, está fazendo o mesmo movimento que a gente fazia há 30 anos atrás, sabe? É muito louco isso. É um Exatamente pêndulo, isso. né? É Então, pendular. é um pêndulo, total. É um pêndulo que fica oscilando o tempo inteiro. E é isso, assim, quando eu falo para você, olha, eu não, porque eu não sou influencer, mas quando os influencers falam, olha, galera, agora o legal é brechó, porque o aquecimento global, porque a sustentabilidade, e ninguém sabe do que é isso, mas todo mundo já ouviu falar, então acha que isso porque a Terra é plana, gente, vamos... a Terra é plana, estou engajado, então vamos em frente. E aí acontece isso, né? Você a oferta e demanda, né? Demanda e é o mercado, né? A lei da oferta e da procura. Oferta e procura. Eu falei oferta e demanda é a Não, mesma oferta. coisa. Você foi Oferta e redundante dentro procura. de você mesma. Tudo bem, você só fez um plus a mais. Relaxa. Plus a mais em mim mesma, alto em mim mesma. É. E é isso, assim, não tem nem o que te dizer, cara, porque você fala para mim, olha, agora é isso, vamos fazer comida, o legal é comida vegana. A comida vegana, teoricamente, ela deveria ser metade do preço de uma comida normal. Sim. Onde você come carne, porque a carne é cara, porque ela tem muito negócio de produção. Só que é a comida mais cara que tem. Sim, por causa da oferta e da demanda. É a mesma coisa que acontece... milionário para ser vegano. É porque é a mesma coisa que acontece... O couro, esse couro que a Stella McCartney... Desculpa te cortar. Imagina. Esse couro que a Stella McCartney fez em parceria com uma empresa super bacana, que é o couro do cogumelo. Eu sei. Tá. É o micélio. Você vai ficar só sabendo, amor. Só vai ficar sabendo, porque você nunca vai conseguir ter um. Entendeu o que eu quero dizer? Entendi. É muito mas ao mesmo bolsa disso. Agora, pode ser que daqui a, né? Acho que porque também é novo, porque também tá, né? Porque também é Stella McCartney, mas mas o que eu quero dizer é o seguinte: você as coisas elas gente, é o normal, né? Fica uma fortuna, depois perde interesse, aí vai para o popular, aí beleza, aí a gente consegue ter acesso, né? Infelizmente é assim, é isso que faz com que a gente esteja do jeito que a gente está, né? E é muito louco, porque aqui no Brasil você consegue ter uma Stella McCartney, porque você paga em 10 vezes. Olha que absurdo. Sim. Porque só no Brasil que existe isso, né? Sim, só no Brasil você consegue comprar haute couture com um cartão de crédito divide parcelado, gente. Sim. Você vai para a Europa, você vai comprar um negócio, você pergunta, pode parcelar, a pessoa não sabe nem o que você está falando. Nem o que você está falando, boleto, oi? O que é boleto? Oi? Como assim parcelar? O que quer dizer isso? Não precisa ir longe, Nova York, quando você vai comprar um iPad, uma coisa, não existe, cara. Não existe, não tem essa. Ou você tem dinheiro para comprar, ou você pode consumir, ou você não pode consumir. Perfeito. Um beijo, tchau, entendeu? Aqui não, aqui a gente tem essa necessidade. A gente tem, né, um pouco essa síndrome, né, do terceiro mundo. Do vira-lata? Né? Total, pouco nada, total. Eu vejo por algumas descrições. Sim, né? É do vira-lata, por exemplo. Tem um negócio que é interessante quando você vê a questão cultural, que é tudo que vem do Brasil ainda não é bom. E tem várias coisas que são exportadas e depois tem que retornar para fazer sentido. Cara, caso clássico que aconteceu no universo design são os irmãos Campana. Esse é classicão, sim. Os caras falaram que nem os filha da puta, porque eu tava bem na época que eles começaram a bombar na minha faculdade. E aí eles começaram a bombar porque eles fizeram para Edra a poltrona, né? A Ninho, que foi a primeira, começou a bombar e eles se tornaram como ao concurso, eles são considerados. Mas é que eles tomaram na cabeça, meu gato passando aqui atrás. Mas eles tomaram na cabeça, assim, né? Então, tem sim, essa síndrome do vira-lata é um negócio muito delicado, muito ruim, para quem é empresário também é ruim pra cacete, porque assim, é muito engraçado como lá fora
Os caras, e acontece isso mesmo, os caras perguntam, quantas vezes você quebrou, né? Eu sempre dou essa coisa, quando eu descobri isso há um bom tempo já atrás, eu falei, caramba, eu fiquei chocado, sabe? Quantas vezes você quebrou? Cara, você vai lá com vergonha e fala, 2 vezes, né? Não deu muito certo. Quando você falou, puta, bacana, cara, eu confio em você. Se você falar aqui no Brasil, que é o país que eu pratico e tal, o cara fala, você é um bosta. O cara lá fala, você sabe onde o calo aperta. Então eu confio muito mais em você do que em quem nunca quebrou. Entendeu? E daí isso vira essa, sabe? É muito ruim, isso é muito ruim. Eu quebrei. Eu só quebrei. Ixi, quebrei 3 vezes já. Assim, oficialmente quebrei 2, né? A outra eu só saí da empresa que era nó, continuou. Mas quebrei 2, estou na terceira, na quarta e quinta empresa, né? Então, por quê? Porque eu falei, vamos voltar ali para fazer outra coisa que vai funcionar melhor. Eu acho que tem uma coisa assim. Agora, provocando, e agora eu vou provocar mesmo. Não sei se eu vou provocar ou não, porque depende. Mas deixa só eu fazer um comentário. Desculpa. Rapidinho. Não, desculpa eu, assim, só porque eu não quero eu quero que você me provoque, mas não, rapidinho. É só porque essa questão da síndrome do vira-lata, e é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, e na verdade, de uma maneira geral, porque eles ficam muito olhando para os Fashion Weeks que estão acontecendo, né? Então, agora, por exemplo, a Fashion Week de verão. Tá. E aí, tipo, porque a gente está numa estação atrás, porque a gente está numa estação atrás, eu falei assim, gente, começa a pensar que a gente está numa estação à frente. Perfeito. A gente já está no inverno. Então, assim, é isso que a gente precisa pensar, né? Acho que a gente, de uns 10, 15 anos para cá, eu acho que a gente vem buscando mesmo uma coisa mais autoral, uma coisa a ver com a nossa identidade, né? Isso que a gente está falando, por exemplo, a gente não tem inverno, de pensar isso, que a gente não tem inverno mesmo, entendeu? Então, é isso, sabe? Então, sei lá, eu fiz um trabalho para uma grande empresa e a gente tinha essa questão do Brasil ser tão grande, né, que o que vende no Nordeste não tem nada a ver com o que vende no Sul, porque não tem nada a ver mesmo. São micromercados, né? Totalmente diferentes. Micromercados enfim. Então, da gente tentar se entender aqui dentro, né, da gente se compreender enquanto uma nação, né, e não ter que ficar se olhando para fora e ninguém entende nada do que a gente está falando, um está falando aqui com o outro que ninguém está entendendo. Então, acho que a gente, né, enquanto educador também, né, enquanto criador também, começa a ter esse movimento, né, da nossa brasilidade, o que é ser brasileiro, o que é o Brasil, né, do que a gente é formado, né, a gente é colonizado, sim, mas a gente também tem a nossa identidade, né, que legal que a gente foi colonizado por pessoas, enfim, que fazem, né, eu tô aqui porque quem que aqui é brasileiro, né, gente? É muito raro encontrar um brasileiro, né? Então, a gente está criando isso, né? Então, vamos lá, vamos criar. Então, era só isso que eu ia fazer esse comentário, que a gente está uma estação à frente. Eu acho genial isso, vou começar a falar isso, a gente está numa estação à frente, acho genial. Genial. A gente já está no inverno, enquanto eles ainda estão no verão. Eles estão atrás, vai se ferrar. Que nem Chupa! Chupa, que é chupa, né? Uma coisa que eu ia comentar, que você estava comentando sobre essa extensão, né, de país, tem um negócio, quando eu dei bastante aula, 5 anos, né, no Fashion Marketing aí do IED, né, que é o lugar que finalmente me tiraram de dentro do design, que eu queria ir para outras áreas, né, porque vem dar aula de design, eu quero dar aula de outra coisa, eu tô cansado, eu quero falar que design é outra coisa, né. E quando eu fui dar, eu descobri um negócio que eu achei incrível, cara, porque fazia essa imersão UX, a minha função era entender como esse tal de design thinking, né? O design thinking na veia mesmo, não aquele do Tim Brown, aquele entender a alteridade, a empatia, né? Como é que eu faço isso, estudo o caso. E as alunas iam estudar, porque o pessoal de Fashion Marketing é pós, então o pessoal já é mais cobra. E, cara, uma coisa que eu descobri nesses primeiros estudos, depois acontecia em todos, são as multimarcas. O quanto as multimarcas são termômetros das próprias regiões. E você via, assim, São Paulo Americana, São Paulo Campinas, assim, outro universo, inclusive, de consumo. Outro universo de percepção de valor, sabe? É muito louco isso. É muito louco. Não, então, isso que é o legal, isso que eu tô falando, assim, pra gente... Então, vamos entender do que a gente está falando aqui, entendeu? Vamos se olhar. Vamos se amar, vamos se olhar, fazer um negócio meio...
Mas é isso aí mesmo, tá certíssimo. O que eu ia te provocar é o seguinte, eu acho Diga, amor. espetacular, incrível, lindo, maravilhoso o que a WGSN faz, mas eu acho horrível o que as pessoas fazem com o WGSN. Então, o que eu quero dizer, eles fazem uma pesquisa global. Sim. Tipo, ali você tem tendência material, eu acho que entre umas 2, 3 vezes. Tendência global, mundial, cara, é uma coisa de dar inveja, que você fala, cara, olha as leituras que dá para tirar daqui, as leituras semânticas, as leituras conceituais e tudo mais. Só que eu acho que as pessoas usam errado o WGSN, e às vezes eu não sei se é a postura deles mesmo. Porque as pessoas falam, agora a tendência, aquela coisa, agora a tendência é o verde, que eu já sei que o verde teve uma época verde-limão, que foi porque a indústria falou, tá faltando muito verde, usa essa porra. A mesma coisa, tá floral, usa a porra de floral, né? E daí eu fico puto assim, cara, eu sempre questiono com os meus alunos quando eles vão criar alguma coisa, principalmente na área de moda, que é assim, tá, floral, ok, qual marca você está trabalhando? Está trabalhando uma Dior? Está trabalhando uma marca XYZ? O que representa floral para essa pessoa? Não é colocar estampa de flor. Tem todo um conceito por trás, é a natureza, o que a flor representa para essa marca, para quem vai consumir, e não me estampar. Você não acha que tem um pouco disso do WGSN? O que você acha sobre isso? Flores mortas. Quê? Uma Queen fez flores mortas. É verdade, puta, pode escrever, é verdade, foi genial essa porra. Isso, né? Que é aquilo que eu estava falando para você, assim, a gente não pode deixar de lado a nossa essência, a nossa memória afetiva, né? Então, do que eu me formei? Então, sei lá, se eu sou oriental, a primeira coisa que vai vir na minha cabeça é a flor de cerejeira. Perfeito. Sabe assim? Então, não adianta eu falar de crisântemos, sendo que a minha mindset, né, é todo voltado para o Oriente, para o Extremo Oriente. Segundo um nome que eu acho muito boa, que o Caio Vação, refazendo ele, ilha de cognição, achei genial quando ele falou isso. A nossa ilha de cognição é isso. Total. Então, eu acho que a gente deixa um pouco de lado isso, né? Tipo, eu quero me inspirar em Monet. Mas por quê? Por quê? Da onde? Acho bonito. Bom, gente, mas entendeu? O abacaxi também é lindo, né? Na verdade, né? Então, assim, o porquê das coisas, né? Então, e aí a gente vai deixando de lado porque porque o mercado está pedindo. O mercado não está pedindo nada. Então, é isso que eu questiono. Parte desse princípio de que o mercado não está pedindo nada. E o WGSN, ele tem, tipo, é um site de pesquisa, né, de informação muito bacana, porém, zero América Latina. Já tinha ouvido falar nisso, é verdade. Zero América Latina. Verdade. Então, assim, não tem, a gente não está lá. Então, assim, isso que eu estou te falando, a gente está olhando para o WGSN pensando que a gente está uma estação atrás, pensando que o que eles estão fazendo lá na frente é o que a gente vai fazer depois, porque a gente está se inspirando neles. E vai ser daqui um ano quase, né? Porque é bem isso. Entendeu? Então, assim, eu acho legal a parte de comportamento, a parte de análise de mercado. Isso é super bacana. Agora, assim, se olhar a tendência de moda, estética, eu realmente fico um pouco... Eu acho que é bom olhar tudo, entenda bem, entendeu? Não é isso, assim... Mas você tomar aquilo como uma bíblia... É a linha tênue entre influência e, entre aspas, a cópia, né? Aquela linha tênue entre influência... Assim, eu acho que entender que o verão deles só que é isso, assim, saca? Tipo, o verão deles eles estão falando, pensando nos efeitos da guerra, que está ali do lado. Puta, pode ser, é verdade. Para a gente não é isso. Para a gente, a nossa guerra é da Rocinha com entendeu? É o Donut, com a cidade, Entendeu? Essa é a nossa guerra constante. Entendeu? A gente tem uma guerra constante com a fome, a gente tem uma guerra constante com o tráfico de droga, a gente tem uma guerra constante com o distanciamento social. Cadê? Eu estou preocupada com flor? Você entende? Porque eles estão lá, estão usando flor, né? Vamos trazer as flores, só se for flor aqui de enterro, né? Sim. Tipo... mas aí faz sentido. Dramática, mas assim. Não, mas aí faz sentido, porque você está elevando a discussão. Mas
Então, mas é isso, assim, quer dizer, vamos olhar para o que está acontecendo aqui, né? Eu tenho que olhar para o que está acontecendo com a Amazônia, né? Eu Sim, vou olhar para o que está acontecendo com os índios, com as índias sim. sendo Com os estupradas o mangues que tempo estão inteiro. fudendo, Você cara. entendeu? É Né? isso, saca? Cadê a moda falando disso? Sim. Né? Cadê a moda trazendo isso para a pauta? Né? E eu acho que assim, se a gente tem esse caminho, essa abertura enorme, essa grande vitrine que é, né? Fazendo, né? Trocadilho, essa grande vitrine, então vai em frente, sabe? Vamos lá, não precisa ser fechado num ambiente onde a gente só vai falar de moda sustentável. Perfeito, perfeito, perfeito. É isso que Aliás, acontece, a questão é o entendeu? que é ser A sustentável, gente né? fala em. Sustentável é sustentar, É, é eu ser acho que consciente, né, cara? É muito mais que isso, né? e ser consciente de que as pessoas que trabalham, elas precisam comer, elas precisam ser Sim, remuneradas, né? sim. Elas precisam ser maiores de idade, exatamente porque as crianças precisam ser crianças, né? Os tecidos precisam ter de fontes renováveis, ou precisam ser, pelo menos, não tão poluentes, né? Dá para fazer coisas, dá, entendeu? Sempre deu, né? Uhum. Isso é ser sustentável, né? Que está no nome, né? Se você conseguir se Sim, sustentar. sustentar, exatamente, equilibrar a De balança, é ter isso uma aí. sustentação, exato. E é isso, eu acho que primeiro a coisa mais importante que é o ser humano e a natureza. Sim, Né? Então, um professor meu, eu conto essa história sempre quando a gente entra nessas coisas, que eu achei incrível. Um professor meu do colegial, eu fiz equipe, né? Equipe cabeção, né? que Sempre assim. máximo. É. E o professor meu de geografia, eu tô falando 92, por aí, ele falou assim, cara, que era bem na época da Eco 92, ele falou assim, a Aham. Terra que se foda. Um bando de moleque de 16 anos falou, ouvindo isso, professor, revoltado, né? Equipando. Professor, vai fazer não sei o que ela falou. Aí ele parou, deixou todo mundo. Ele fez de propósito, óbvio, né? Ele fez de propósito, é um professor que dava geopolítica pra gente. Ele falou: vocês têm que entender o seguinte: a Terra, você pode dar a porrada que você quiser, ela vai se constituir. A gente é um nada perto dela. É. Tem que entender que a ecologia, o ecossistema, o que está sendo discutido na Eco 92, que era bem naquele período, é o homem fazendo parte desse sistema, e é o homem que é frágil na fragilidade. Você não vai, a gente não vai conseguir destruir a Terra, galera. É isso que eu tô querendo dizer. A gente não vai. Já teve extinção em massa, já teve tudo. Então, assim, se você não coloca o ser humano na equação, você não entende o que acontece. Você está olhando para fora, você tem que começar a olhar como você é parte integrante desse sistema. E aquilo foi profundo para mim. Sim. É Mudou lógico. muito para mim. Gente, mas não sei se você lembra, na época da pandemia, que ninguém estava saindo de casa, que não tinha carro. Você lembra do céu? Lembro, meu! Céus? Veneza! Não, gente. Veneza ficou transparente. Você entende o tanto que a gente é podre? Sim, Entendeu? Então, assim, dá para não ser tão podre, entendeu? Dá para ser legal. Aqui da minha casa, eu vi assim, Porto Sol, parecia que eu estava, sei lá, entendeu? Tipo, sim. um céu de uma cor que eu falei, que cor é essa que eu nunca tinha visto? Não, Aqui em São Paulo, né? tem Tô um livro dizendo. espetacular que eu não vou lembrar o nome do autor agora, ele foi até usado para um jogo muito bom que é The Last of Us tal. Chama O Mundo Sem Nós. E Ah, não daí conheço. o cara descreve o que ia acontecer com o planeta se a gente deixasse de existir. E daí, assim, é questão de 2 meses, 3 meses para a mata já tomar tudo, para começar a se reconstituir. Então, a gente é muito mais frágil, independente se você tem um prédio ou não, entendeu? É muito louco quando ele questiona essas coisas. Você assistiu já aquele seriado Love's Dead and Robots? Não. Não? Que Tem horas, um. amor? Da meia-noite às 6 eu não faço nada. Podia ter assistido, né? Ah, claro, claro. É que é uma série de animação da Netflix, que questiona coisas sociais, que questiona coisas através de linguagem de desenho, computador e tal. E Ah, tem vou um, anotar. e tem um que é fantástico, que chama Vou Blue. anotar. Assiste Blue, só é um curta, deve ter uns 15 minutos, Blue, da primeira temporada. Love's Dead and Robots. É Amor, Morte e Robôs, é isso aí. Love, Ah, Dead and lá. Robots. Assiste o Blue, acho que o Blue você vai pirar, tá? Conceitualmente, eu até vou chamar isso daí, tudo bem, não tem problema nenhum. Nesse daí tem um lugar, tem um momento em que o cara é um artista e ele começa a entender como ele pode se transformar em algo, transcender a própria existência, até que no final ele se transforma numa simples lajota de uma piscina.
Eu amo. sabe? E daí eu ia puxar isso para falar, e a piscina, como é que é, o que que é, como é que A foi piscina. essa história? Nossa, a piscina foi uma viagem super, super, super legal ela vai acontecer de novo. É Uhum, que também é isso, assim, agora eu estou me fortalecendo, né? A piscina é um projeto novo de aula, né? De conceito, de visão de conhecimento, né? Que é isso, assim, quando você entra na piscina, tá todo mundo junto, né? Tá uhum, todo mundo na mesma água, né? E a ideia é de a gente, eu e a Helena Pimenta, né? A gente uhum, criou isso, é, a gente se conheceu lá no IED também, né? E aí, quando a gente saiu do IED, a gente montou esse espaço físico. uhum, E a ideia era, assim, de não ter os cursos, eles não tinham um professor. Eles uhum, tinham 5 professores, 3 professores, 6 professores, que eram grandes rodas de conversas e de debates, onde não existe um único saber, perfeito. né? Então, a gente meio que tinha essa questão, quando a gente vai fazer um curso, por exemplo, eu dou muito curso, que sou só eu, e eu acho que fica deficiente, né? Porque fica só o meu olhar, só o que eu sei fazer, só o que Perfeito. eu... Então a gente tinha, então a gente, por exemplo, se eu vou dar um curso, meu curso é muito conciso, ele é muito específico. Então ali a gente fez assim, sei lá, curso do pensamento do figurino, do pensamento da criação de um fashion filme, por Uhum, exemplo. Só para você ter uma ideia, um muito desses. louco. Então, a gente tinha uma diretora de arte, um diretor de fotografia, um roteirista, uma figurinista, para falar de como que é esse conceito todo, né? Então, é o mundo do fashion filme. E aí e era super bacana, assim, é um espaço pequeno, né, sem grandes pretensões, e ficava na Santa Cecília, em Tá. São Paulo. Uhum, E aí teve uma hora que eu também tive uma crise, assim, do tipo, poxa, cara, e se eu quiser ir para a Zona Leste? E se eu quiser ir para a Zona Sul? Né? Porque assim, a gente pensando muito assim, São Paulo, a gente faz muito tudo perto de onde a gente mora, de onde a gente sim, trabalha. sim, Não tem, a gente não pensa em grandes deslocamentos. Então, assim, só quem poderia vir para Santa Cecília é quem ou mora aqui ou trabalha aqui. perfeito. Puta sacanagem, né? Cadê a democracia dessa história? Sim. Né? Onde está? Né? Cadê a galera que está na Zona Sul? Né? Cadê a galera que está na Zona Leste? Cadê a galera de todo o resto da São Paulo, entendeu? E aí a gente criou uma escola itinerante, né? Onde a Que gente. legal. Porque o que mais tem é espaço para alugar, né, gente? De sala para alugar, de escola que à tarde não tem nada, né? Sim, A gente fala assim, poxa, então a gente não precisa de um espaço físico. A sim. gente a gente tem o nosso espaço físico para a gente poder trabalhar, obviamente, mas a gente se materializa em lugares, em lugares da cidade. Os nômades Então, assim, digitais. semana que vem, nômades digitais. Então, na semana que vem, a gente está no Tatuapé. Que Aí a legal. gente faz todo um trabalho para a galera do Tatuapé e a gente dá aula lá. A gente foi dar aula eu fui para o sul, para Florianópolis, entendeu? Tipo, aí você começa, né? Expandir. Você vai Uhum. indo para uma outra, você vai indo para uma outra dimensão, obviamente que é isso. Por que que eles precisam vir até aqui, sendo que ninguém vai vir? Uhum. Com o trânsito de São Paulo dá uma preguiça do inferno, Não, né? é. Tá exausto, ninguém tá afim de, né? Então, por isso também teve esse grande boom do online. E aí, aí veio a história da pandemia. E aí a gente falou, meu, deixa para lá, vamos pensar no online. Só que não rolou. Não rolou. Eu acho que a pandemia foi para mim um outro momento, de uma outra história, uma coisa muito mais pessoal, que eu também deixei acontecer. Eu acho também importante, a gente também precisa desses momentos, esses hiatos, né, profissionais também. Eu acho Com que eu certeza. me respeitei. Também teve uma questão minha de física, né? Eu tive um problema físico, eu fui assaltada, foi toda uma série de coisas que eu falei, não, Caramba. para. Deixa eu Exato. ficar aqui na minha,
deixa eu refletir, eu filosofar. Introspectiva. Tô introspectiva e tá tudo bem. Agora eu voltei com força total, né? Então, já desde o começo do ano, né? Que a gente voltou presencial. Nossa, que parece que já faz tanto tempo. Parece, né? Bizarro, né? Nossa, tá tudo acontecendo cara, bizarríssimo. Tá bizarro esse semestre. Parece que faz, sei lá, uns 3 anos que eu estou já nesse semestre, pode escrever. Nesse semestre. E aí eu acho que no semestre que vem eu vou começar a organizar de novo. Você vai ficar sabendo, obviamente. E aí embaixo tem para vocês seguirem ela, ver esse movimento. A gente pode chamar de um movimento, a gente chama do quê? Uma escola, um movimento, uma como é que fala? Seita. Seita. Tô brincando. Mas só pode ir de roxo. Não, na verdade, eu acho que é um lugar de troca de saberes, assim, sabe? Porque, inclusive, é sempre circular, né? Não tem essa hierarquia, né? Sim. Que eu acho que é legal. Aquilo que eu te falei, assim, a gente sempre está aprendendo, né? E as trocas, elas servem para isso, né? Para a gente sempre aprender e trazer e trocar. Troca para trocar, né? Não tem muito o que fazer. E é muito legal, porque assim, a gente sempre pensa na produção de um portfólio, né? Então, sempre tem um produto no final que é feito a partir dessas discussões todas e dessa viagem interna, né? Então, a ideia é essa, piscina é para todos, né? Ia chamar mar. É mais democrático ainda a praia, mas aí a gente ficou com medo de... Já todo mundo achou que era uma escola de natação. De fato, você vai mergulhar, mas vai mergulhar dentro de você mesmo. De fato, mas exato, mas é isso, assim, né? E aí, a nosso logo era a Gal Costa cantando Você Precisa Saber da Piscina. Muito bom. Ael, queria te agradecer demais por você ter aceito. Eu tenho um carinho espetacular. Eu sempre tive um carinho espetacular, e depois ainda que ela apadrinhou nós, melhor ainda, ficou mais fofa ainda. E obrigado por ter aceito aí, valeu pelo bate-papo. Um maior prazer. A gente precisa depois da parte 2. Parte 2, Agora a gente tá na piscina de criança, agora a gente vai pra piscina olímpica na parte 2. Agora já é 300 metros. Então, galera, siga aí embaixo a Yael, a gente vai deixar todos os contatos dela, os Instagrams da vida, as coisas da vida. Bom dia, boa tarde, boa noite, valeu, turminha, e até a próxima. Tchau, gente, obrigada, prazer.